Olá, gente, boa noite. É uma honra receber aqui hoje Fabiana Júlia, mas tudo isso só é possível por conta dos nossos colaboradores. Campos Supermercado, Hotel Acauã, Grapel, Henrique Motopeças, Daniel Filmmaker, doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista. Fabiana, boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, Carlos, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que nos assiste, a todo mundo que está aqui nos bastidores, né, fazendo esse momento bonito. Que bom, que honra poder estar aqui conversando com você hoje, meu amigo. A honra é toda nossa. Vou iniciar com uma singela homenagem a uma presença tão honrosa feito a sua. Tá certo, vamos lá. A proficiência em educação. Homenagem a Fabiana Júlia. Neste mês internacional da mulher, celebramos a força, a dedicação e a inspiração que é Fabiana Júlia. Como diretora do IF Pesqueira, você não apenas lidera com competência, mas também ilumina o caminho de muitos com sua visão e compromisso com a educação. Sua paixão pelo ensino e o seu papel como professora de português são verdadeiros testemunhos de sua vocação e amor pelo saber. Fabiana, você é uma mulher multifacetada. Uma mãe amorosa, uma esposa dedicada e uma filha exemplar. Sua capacidade de equilibrar todas essas funções com graça e determinação é admirável. Você é um exemplo de que é possível ser uma profissional de destaque e, ao mesmo tempo, cultivar laços familiares profundos e significativos. Sua cidadania ativa e o seu envolvimento na comunidade refletem seu desejo de fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Você inspira não apenas seus alunos, mas todos que têm o privilégio de conhecê-la. Sua empatia, força e resiliência são qualidades que nos motivam a sermos melhores a cada dia. Neste dia especial, queremos reconhecer e agradecer por tudo o que você representa. Que sua trajetória continue a ser marcada por conquistas e que você siga inspirando muitas outras mulheres. Que acreditam em seu potencial. Fabiana Júlia, você é uma verdadeira supermulher. E sua luz brilha intensamente em nossas vidas. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Assim, com essa merecida homenagem, iniciamos um papo com Fabiana Júlia. Carlos, assim você vai me deixar sem jeito, né? Como é que eu vou conversar com você depois de tudo isso? Agradeço de verdade pelas palavras, acho que é importante quando a gente recebe de um amigo, de uma pessoa que nos conhece, né? E que sabe da nossa batalha. É importante quando a gente recebe o reconhecimento, mas eu queria estender esse reconhecimento a todas as mulheres que passaram antes de mim, né? A minha mãe, a minha avó, né? Que hoje está aí com 98 anos, quase 99, né? A minha mãe. Então, eu estendo isso a elas que me ajudaram nesse processo, sendo referência. Então, em nome delas, eu estendo esses seus elogios a todas as mulheres de Pesqueira. Perfeito, Fabiana. Então, inicie aí com a trajetória histórica, né, de força, de garra das mulheres
no seu avançar, no seu retroceder, essa trajetória significativa, né? Nesses séculos que dividem a mulher de ontem com a mulher de hoje. Sim. Vamos começar por essa então, né? Acho que é importante a gente Vamos falar sim. disso, né? Veja, o 8 de março, né? Sim. A gente ainda está vivendo Sim, o 8 de sim. março, né? Até porque a gente pegou um feriado de carnaval e quase não pudemos falar sobre isso porque a pauta carnavalesca, ela se sobrepõe, né? De alguma maneira. Mas o 8 de março, ele é muito representativo, né, Carlos? E ele não, assim, historicamente, ele não começa com o mercado para vender flores nem bombons, né? O 8 de março, na verdade, ele vem de uma pauta operária, ele vem de uma pauta trabalhista, de mulheres trabalhadoras, né? E que não aguentavam mais as condições insalubres de trabalho, né, no período da Primeira Guerra Mundial, e elas resolveram se manifestar. Então, desde 1909, né, quando aquela passeata de 15 mil mulheres vai às ruas, até mesmo em 1910, com as jornadas, né, que começaram a acontecer para mostrar, para dar visibilidade a isso, sem um mandato específico, até chegar em 1917, quando mulheres russas, 90 mil mulheres, não um grupo qualquer, mas 90 mil mulheres, né, foram às ruas protestar contra a guerra, contra a fome e contra as suas condições de trabalho. E aí essa pauta, que na verdade era 26 de fevereiro no calendário antigo russo e no calendário gregoriano é 8 de março, né, ficou marcada. E aí em 1975, coincidentemente o ano que eu nasci, né, foi oficializado pela ONU como Dia Internacional da Mulher, esse dia de luta. Então o 8 de março é um dia de luta. É um dia de lembrar que a gente ainda precisa falar sobre isso, mesmo estando no século XXI. Que a gente precisa falar sobre a quantidade de mulheres que são mortas, quantidade de mulheres que sofrem violência, quantidade de mulheres que sofrem violência, inclusive, não somente física, mas psicológica, no trabalho, na política, né? Então, o 8 de março é, assim, um dia de luta. Até brinco que, às vezes, a gente pode parecer um pouco insensível quando a gente fala de não é dia de flores nem dia de bombons, mas é porque a gente não pode deixar morrer a origem desse dia, a origem dessa data que para nós é significativa, para dizer, nós precisamos continuar essa luta, porque mesmo estando no século XXI, muitas de nós ainda morrem, muitas de nós ainda são perseguidas, muitas de nós são silenciadas, né? Então a gente não pode deixar isso morrer. Então esse 8 de março é esse dia de luta. É muito bom ser reconhecido, é bom ganhar presentes, mas o respeito é melhor do que o presente. Né? O respeito à dignidade do que a gente faz, à dignidade de quem a gente é. Então, acho que é uma pauta que a gente precisa lembrar e não deixar morrer, né? Que ela é um dia de luta, que ela é um dia de conquistas, como disse você, de muitas derrotas também, e é por isso que a gente continua lutando. Acho que é por aí. Perfeito, Fabiana. Como você equilibra suas responsabilidades como diretora, professora, esposa e mãe? E quais estratégias você utiliza para gerenciar seu tempo e energia? Vamos falar de multitarefa então, né? Vamos lá. Por isso que eu usei lá no... Existe um mito, né? A multitarefa é um mito. Mulher ser multitarefa. Isso é um grande mito, Carlos. Um periódico chamado Plus One, acho que é isso, não vou conseguir pronunciar muito bem. Vou usar a desculpa de que sou professora de português, não de inglês, mas acho que é Plus One. Eles fizeram um estudo científico para tentar entender essa ideia de que as mulheres são multitarefa, né? E qual foi o resultado que eles chegaram? Eles colocaram mulheres e homens, colocaram tarefas múltiplas e também colocaram atividades que eram somente uma tarefa. O resultado é o que a gente já esperava, né? Mulheres e homens conseguem trabalhar melhor e fazer mais rápido quando é uma tarefa de cada vez. Mulheres e homens demoram mais para fazer muitas tarefas e o tempo é basicamente o mesmo. Então, mulheres não são multitarefas, né? A gente é adoecida com essa ideia que a sociedade nos impõe de que a gente tem multitarefas. Não, a gente não é multitarefas. A gente assumiu isso socialmente porque isso nos foi imposto. Né? Isso nos foi imposto. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, quando os homens foram para a guerra, foram as mulheres que foram trabalhar nas fábricas. Perfeito. Mas quem cuidava dos filhos? Quem cuidava da casa?
Elas. Então, elas davam 16 horas nas fábricas e ainda tinham que voltar para casa para fazer um trabalho invisível, não é? E muitas vezes não reconhecido. Então, essa ideia de multitarefas é um mito. Eu não sou multitarefas. Como toda mulher, eu me sinto cansada por ter que fazer muita coisa, né? Agora, a gente precisa criar estratégias e eu acho que ter consciência de que a gente não é multitarefas é o primeiro passo. E dividir isso e dividir essas responsabilidades com o companheiro ou com a companheira em casa, né? Então, assim, não é só obrigação minha o almoço, o jantar, né? Lembrar que os filhos vão ter que ir para a escola, que vão para a faculdade, que precisa de uma coisa ou de outra. É um trabalho coletivo, da família, né? Então, acho que dividir essas responsabilidades, hoje, é o que me faz conseguir respirar, né? E no dia que não dá para fazer 2 ou 3 tarefas, está tudo bem. Não dá para fazer, porque eu não sou multitarefas, né? Assim como os homens não são multitarefas, né? Então, acho que a gente tenta equilibrar na medida do nosso possível. Eu acho que o principal é não... Acho que a estratégia principal que eu encontrei para desempenhar todos esses papéis onde eu me envolvi, né, é não me culpar por não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, é não me culpar porque naquele dia não foi possível cumprir, né? E assim, e entender, gente, a gente não é multitarefa, a gente não tem que carregar esse rótulo, né? Isso deixa as mulheres cansadas, deixa as mulheres adoecidas. E aí é por isso que tem tanta mulher cansada e adoecida, também tem muitos homens, mas eu digo falando especificamente das mulheres, porque elas se impuseram, ou a sociedade, né, impôs essa ideia de que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tem dia que eu sou mais a diretora, e tem dia que eu sou mais a mãe, tem dia que eu sou mais a esposa, e quando eu tenho que fazer mais de uma coisa, às vezes uma delas fica sem fazer. E tá tudo bem que fica sem fazer, porque eu sou humana, né? Claro. Eu acho que é entender a partir dessa história que a gente vem falando das mulheres, né? Do 8 de março, eu acho que essa ideia da multitarefa é importante a gente internalizar. Mulheres e homens têm, comprovado cientificamente, o mesmo tempo para fazer multitarefas. Então, não somos especiais nisso e não queremos ser, porque isso nos adoece, né? Então, equilíbrio, né, Fabiana? Equilíbrio, precisamos de descanso. Acho que uma outra estratégia também, além de não me culpar, é o descanso. É preciso ter um tempo para descansar durante o dia. Seja ele à noite, seja ele na hora do almoço, seja ele, sei lá, manuseando um livro, olhando o celular, mas a gente não pode se culpar por ter um tempo de descanso. A gente precisa de descanso. Os nossos filhos precisam entender isso, os nossos esposos precisam entender isso, as nossas companheiras precisam entender isso. A gente precisa de descanso também, né? Acho que essa é uma pauta que eu tenho carregado e agora na direção eu acho que isso tem se intensificado. É uma pauta que eu tenho carregado muito, assim. Não se culpar porque precisa descansar. Perfeito, Fabiana, perfeito. Acho que é por aí. Quais os desafios são encontrados na trajetória profissional por ser mulher? Os caminhos são difíceis, principalmente assumindo uma função? Carlos, ser mulher no mundo de hoje já é um desafio, né? Mas é um desafio menor talvez do que no outro mundo, no sentido em tempos mais remotos, porque hoje a gente consegue ter consciência e ter um pouco de voz e de representatividade para falar disso. Como professora, eu confesso que eu tinha menos desafios do que na gestão. E aí eu acho que é importante falar disso, porque na gestão, num espaço de decisão, num espaço de, eu não diria de poder, a palavra não é de poder, mas de liderança, a gente fica muito exposto, né? Então, a gente está mais exposta às piadas, a gente está mais exposta às atitudes machistas, a gente está mais exposta aos comentários maldosos. Para que eu fosse diretora do Instituto, eu passei por um período de campanha. E nesse período de campanha, eu escutei muita coisa que eu não gostaria de ter escutado, né? De pessoas, inclusive, queridas, mas que o machismo estrutural está tão arraigado que às vezes fala por repetir e reeditar esse machismo, às vezes sem até perceber que estava fazendo determinado comentário. Então, eu acho que no espaço de liderança a gente fica mais exposto a isso, né? Então, assim, os desafios eles são muitos, desde a credibilidade, que a gente precisa lutar por ela, e provar que a gente é capaz, né? Então, assim, eu escutei, por exemplo, coisas do tipo, depois do 2º mês, ela tem uma crise de choro e desiste.
Isso é uma frase extremamente machista, né? Porque só mulher pode ter uma crise de choro, homem também não pode, né? O que é que uma fibromialgica quer fazer numa gestão? Vá se cuidar, né? Como se isso me definisse. Ou coisas do tipo, tá nervosa, tá ficando nervosa. Engraçado, né? Quando a gente reivindica o nosso direito ou quando a gente levanta a voz porque alguém está nos pisando, né? Ou nos colocando, nos atingindo numa condição de constrangimento, a gente é louca e histérica. Quando é um homem, ele está sendo viril, ele está sendo macho, ele está sendo, né, sagaz. Não? E quando é uma mulher, ela é louca, ela é histérica, ela é nervosa. Né? Então, assim, frases como essa a gente escuta constantemente. E aí é preciso dosar, porque você também não convive com pessoas sempre assim, né? Então, nós temos também muitos homens, muitos colegas professores, colegas servidores administrativos, né? Na nossa família, esposo, tios, né? Primos, que são homens que nos ajudam a construir essa sociedade mais justa, mais igualitária. Nós temos. Mas ainda é muito comum esse discurso. E existe também uma pressão nossa, né? Que vem dessa imposição social, de eu ter que fazer o dobro para que o outro entenda que eu tenho condições de fazer. Então, os desafios são desde do que a gente escuta, até mesmo o que a gente se impõe. Né? Em ter que, eu preciso mostrar que eu tenho 2 vezes mais condições para que o outro me dê credibilidade. Então, nesses 10 meses de gestão, uma das coisas que eu tenho repetido constantemente para mim e em voz alta para os outros, porque eu digo que estar nesse espaço de liderança também é educativo. Sabe? Também é uma maneira de educar, né? De dizer à sociedade como a gente gosta de estar nesse lugar, o que é que a gente gosta de receber de comentário, o que é que a gente gosta de receber de ajuda. Então, também é educativo. E eu tenho dito muito em voz alta isso. Eu não preciso provar que sou melhor do que nenhum gestor que passou antes de mim. Eu só preciso fazer o melhor que eu posso, com as condições que me são oferecidas. Porque não é porque eu sou mulher que eu tenho que provar que eu sou melhor do que ninguém. Até porque cada um, na sua condição, naquele momento, naquele contexto, fez o melhor que pôde. Então, eu também vou fazer o melhor que eu posso. Né? Então, assim, muitas vezes chega pra gente o imediatismo, a senhora tem que resolver, tem que ser agora, né? E por que tem que ser agora? Por que essa cobrança tão veemente? Porque eu preciso provar que eu posso? Então, os desafios são grandes. Mas a gente também recebe muita ajuda, sabe, Carlos? E eu acho que é importante dizer que hoje, por isso que eu digo que é mais fácil hoje, porque muitas mulheres que eu conheço, que estão em espaços de liderança e de tomada de decisão tão sérias, como é o caso de uma direção de um campus do IFPE, né, de uma instituição federal, elas também recebem muito suporte. Suporte dos seus outros colegas diretores. Nós somos 16 campi e 1 EAD, então somos 17 campi, né? O nosso reitor é homem. E nós somos apenas 4 diretoras mulheres, o que ainda é muito pouco, mas nós também temos colegas diretores parceiros da nossa gestão. E a gente precisa dizer isso. Sabe, parceiros, de dizer, tô aqui, vamos lá, conta comigo. Então, acho que esse momento em que a mulher ela ocupa um espaço que ela também tem uma tomada de decisão e que ela leva o seu olhar das pautas mais sensíveis que ela sofre, que ela sabe que sofre, para discussões grandes, ampliadas, como um colégio de dirigentes dos institutos, é também educativo. E a gente tem muitos parceiros para isso. Então, a gente tem muitos desafios, ainda tem muito machismo, mas a gente também tem muitos parceiros que nos ajudam, que nos auxiliam. E eu acho que eles têm sido um braço grande dessa luta, sabe? E é preciso reconhecer isso. É preciso reconhecer. Na minha gestão hoje, por exemplo, nós temos 6 direções, né? A minha, né? E mais 5 diretores. E lá a gente brinca diz que é meio a meio. Então, nós temos 3 mulheres e 3 homens. E é muito bonito quando a gente está junto, né? Eu posso até citar o nome de todos, quando a gente está junto e que a gente se ajuda e que entre os nossos colegas homens não há uma atitude preconceituosa, mas pelo contrário, há oferecimento de ajuda. Eu estou aqui, eu estou nessa luta com você e a gente vai junto. Então, eu não posso me queixar, eu tenho uma equipe maravilhosa, formada por muitos homens que me ajudam, mas eu preciso dizer também que é desafiador.
desafiador lidar com o dono de uma empresa que não paga o FGTS dos servidores terceirizados, e eu ter que falar com ele querer falar alto porque eu sou mulher, né? Então, assim, existe sim muitos desafios, mas a gente está aqui para isso, para viver esses desafios pelas que vêm depois de nós, pelas nossas filhas, sabe? Perfeito. É por aí. Fabiana, aqui no IF Pesqueira já houve outra Gestora diretora mulher? fora? Já. Antes da gente ter processos de eleição, quando logo no início, né, quando nós tivemos um diretor, e depois Sandra Maciel assumiu o Cefet, né, a escola técnica, e foi até o pedacinho do Cefet. Então, Sandra foi a minha precursora. Uma mulher admirável, que eu tenho muito respeito por tudo que ela fez no período sem as condições, porque ali a gente não era IF, ali a gente era escola técnica, a gente estava passando por um processo de cefetizar, como a gente chama, num governo que tinha a intenção, mas não tinha muitas vezes o recurso. E Sandra fez milagres, ela manteve essa escola de pé. Ela manteve essa escola num período muito difícil, que foi o período inicial, que a gente não tinha servidores suficientes, a gente não tinha estrutura nenhuma. E depois dela vieram alguns homens diretores que também fizeram o melhor que eles puderam, no contexto que eles estavam. Né? E aí hoje eu assumo, de maneira eleita, eu sou a primeira mulher. Depois das eleições, eu sou a primeira mulher. Nós tivemos 3 diretores homens, 4 diretores homens, e agora, são 4 anos, né, de mandato, né? E agora eu entro para deixar minha contribuição também. E Fabiana enfrentou já uma greve, não é isso? À medida que a gente entrou em maio, eu fui eleita o ano passado, mas a gente fui eleita em novembro de 2023, né? Mas a gente só assume em maio de 2024. Do ano corrente. Isso, do ano seguinte, do ano subsequente. Seguinte, sim, correto. Então, em maio eu assumi e aí a gente entrou em greve de 3 meses, né? Uma loucura. Mas correu tudo bem, a gente já tem conseguido organizar o nosso calendário. Acho que esse ano a gente consegue igualar o calendário da gente escolar com o calendário cívico. Então, acho que a gente termina 30 de dezembro, a gente consegue terminar o ano de 2025. Com muita luta, viu, de gente que trabalha muito, porque esse campus é um espaço de professores, professoras, servidores administrativos que trabalham muito, muito, pelo bem da sociedade, pelo bem de Pesqueira, pelo bem da região, e a gente tem conseguido manter. Algumas conquistas a gente já tem, estou muito feliz com isso, porque é fruto também de um trabalho árduo. Às vezes a gente dá 12, 15 horas por dia, né? E ainda tem que responder o WhatsApp à noite, então, assim, é bem complexo, mas a gente tem caminhado. Meus parabéns, meus parabéns. Vamos seguir, né? Vamos lá. De que maneira você acredita que a educação pode transformar a vida dos alunos e impactar a sociedade como um todo? Carlos, hoje eu não consigo, Fabiana, professora, Sim. Fabiana, gestora, Fabiana, mulher, Fabiana, mãe, eu não consigo hoje conceber futuro sem educação. Para mim, a educação ela é sinônimo de transformação. Tem uma frase que Paulo Freire dizia, as pessoas gostam muito de repetir, né? A educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E aí eu gosto dessa frase porque ela me faz pensar exatamente no que é educação. Porque é através da educação formal, porque quando a gente está falando de educação aqui, eu entendo que você está falando de educação formal. Perfeito. Não é isso? Educação na escola, formal. Né? Sim. Educação formal, sistemática, em comunidade, em relação com os outros, né? Dos sistemas que são, dos saberes que são legitimamente reconhecidos. Essa educação formal, ela amplia a nossa visão de mundo. Ela amplia a maneira como a gente se comunica com o outro, o nosso vocabulário. Ela amplia o entendimento de que a sociedade é maior do que a nossa casa, de que ela é mais ampla do que a nossa casa, de que ela é maior do que a opinião do meu pai e da minha mãe. Ou seja, eu consigo olhar para o mundo quando eu estou nessa educação formal sistematizada. E eu não estou ali na minha bolha familiar, né? A bolha familiar, ela me protege, mas ela também não me faz ver tudo que eu posso ver do mundo, né? Então, o que eu entendo? Voltando para a frase de Paulo Freire. Eu entendo que a educação formal, com essas ampliações todas que ela faz, ela muda a minha estrutura cognitiva. Certo. Ela amplia, ela me dá plasticidade cerebral,
né, para plasticidade neurológica. Então, os meus neurônios se ampliam. Conhecimento. As minhas sinapses se ampliam. Então, se eu tenho sinapse que se amplia, eu tenho plasticidade, eu tenho uma mudança de estrutura cerebral, estrutura cognitiva. Então, é por isso que eu não consigo ser mais a mesma pessoa. E então, é claro que com essa mudança de estrutura cognitiva, eu vou para o mundo e eu mudo o mundo. Então, quando Paulo Freire disse que a educação não muda o mundo, mas ele muda as pessoas, ele está falando disso, é uma transformação de estrutura cognitiva. Eu mudo. Quando eu tenho uma educação formal, quando eu me formo, eu faço uma faculdade, eu ando mais erguido. Eu mudo o meu jeito de olhar para o mundo, de me vestir, de me posicionar. Eu me sinto forte, feliz. Então, eu mudo. Minha estrutura cognitiva mudou. Então, eu também vejo o mundo de outra maneira. Então, como é que eu posso entender futuro sem educação formal? Não consigo visualizar. Para mim, a educação é transformação. E ela é transformação nesse sentido. De que eu amplio a minha estrutura cognitiva, de que eu me mudo fisicamente, né? Porque se eu estou mexendo na quantidade de neurônios, eu também estou tendo uma mudança física, né? E essa mudança física, até brinco que eu gosto de dizer aos meus alunos, ai meu Deus, meus ex-alunos, porque eu não estou mais na sala de aula, né? Em 31 anos, é a primeira vez que eu saio da sala de aula. E aí eu fico dizendo meus alunos porque é o hábito. Mas eu dizia muito aos meninos, né? Que aprender dói, viu, gente? Porque é físico. Ele dói porque eu estou com o meu cérebro processando. Não é dói porque é doloroso. Dói porque eu estou ganhando plasticidade neurológica. Meu cérebro vai se desenvolvendo, né? Meus neurônios vão fazendo sinapse. Então, eu vejo o mundo de outra forma. Eu não consigo conceber, Carlos, um futuro mais justo, mais igualitário, com melhores condições de vida. Eu não consigo conceber isso sem educação formal. Fabiana, na sua concepção, a educação formal seria a única forma de atingir esse conhecimento? Tá, boa pergunta. Não, que os ouvintes não me matem, tá certo? Não me xinguem. Hoje, eu encaro como um único caminho. Porque se eu estou preso numa bolha, principalmente hoje, vamos pensar hoje, no contexto que a gente está vivendo, século XXI, posterior a discussões e a discussões acirradas de ideologia, né, de ideologia política, de ideologia de mundo. Se eu estou ali, concentrado na minha bolha, que é a minha família, que é o que eu vejo no TikTok, eu vou continuar olhando para o mundo daquela forma. E essa não é a forma justa. E muitas vezes nem é a forma real. Então, acho que só na educação formal, onde eu vou ter convivência com outras pessoas que pensam diferente de mim, e vou poder discordar delas, porque é saudável, né? Sim, que eu vá, que eu escute um professor, um colega, um estudante, um colega de sala que apresenta um trabalho e eu discordo dele, que apresenta uma opinião, mas discordar também é desenvolver. Claro. Desenvolver senso crítico, desenvolver postura crítica diante do mundo, diante das questões, mas eu não tenho como ampliar isso se eu estiver na minha bolha. Então, eu não vejo outro caminho. Hoje, eu até poderia dizer isso há alguns anos atrás, talvez 7, 8 anos atrás, mas hoje eu acho que a educação formal, a educação na escola, a educação em convivência com os outros é o caminho. Quais são as qualidades que você considera essenciais em um líder educacional e como você procura incorporá-las em sua prática diária? Os desafios que a gente vive como mulher nos ensinam muito. E a gente leva isso para qualquer espaço que a gente estiver. Correto. Inclusive o de liderança. Então, eu acho que hoje, uma gestão escolar, ela precisa ter muitas coisas. Assim, hoje o mundo, né, exige da gente muita coisa. Mas eu acho que algumas eu poderia elencar. Por exemplo, sensibilidade e empatia. Não tem como você ser um gestor educacional e você não ser sensível e empático aos outros. Porque primeiro você deixa de lidar com uma sala de aula, que são 40 pessoas, 40 famílias, 40 situações, e você passa a lidar, por exemplo, no Instituto, nós temos 1.400 alunos. São 1.400 famílias, são 1.400 questões, são problemas de todas as naturezas, são em torno de 180 servidores entre efetivos e terceirizados, com suas histórias, com suas cargas emocionais. Então, sem sensibilidade, sem empatia, você não consegue alcançar
ou estar próximo da dor do outro. E eu digo que, como tudo desemboca na escola, né, então todas as questões familiares, sociais, elas vão para onde? Elas desembocam na escola. Então, se a gente não tem sensibilidade e empatia para compreender esses processos, eu acho que a gente não vai bem. Né? Então, acho que sensibilidade e empatia. Mas também é preciso aprender a lidar com o imprevisível. Carlos, uma gestão escolar é imprevisível. Hoje eu tenho um problema de uma natureza, X, amanhã Y, depois W, e acabou. E assim, todo dia muda o alfabeto inteiro. É um aprendizado diário, né? E são questões diferentes. É um imprevisível. A gente lida com os processos que são previsíveis, então todo dia eu tenho que acessar os e-mails, entrar no SEI, fazer os processos, cuidar de processos de gestão de pessoas, de extensão, de pesquisa, de ensino, que lá nós temos tudo isso, né? De administração. Mas eu tenho um imprevisível, aquele aluno que entra lá, desesperado, aquela mãe que chega, aquela situação de um professor, aquela denúncia não sei de quê. Então, é imprevisível. Se você não souber lidar com isso, com o imprevisível, também você não consegue andar bem numa gestão educacional, porque é uma sociedade pulsando ali todos os dias. Todos os dias. É uma sociedade inteira pulsando ali todos os dias. E eu acho que uma outra além da sensibilidade, da empatia, além dessa ideia de conviver com o imprevisível, eu acho que é resolutividade. Porque as coisas que chegam na escola, muitas vezes, elas são emergenciais. Né? Eu gosto de dizer assim, olha, existe a urgência e existe a emergência. Né? Porque urgência, assim, para todo mundo, a sua causa é urgência. Fabiana, me atenda, porque é urgência. O aluno me mandou mensagem 1h, porque é uma urgência. Porque senão ele não vai dormir se ele não me mandar uma mensagem dizendo que ele vai ser reprovado na disciplina tal. Isso é uma urgência, mas não é uma emergência. Né? Então, é preciso resolutividade para as emergências. Você não pode perder o timing das questões. Você não pode deixar passar, por exemplo, um caso de assédio. Um caso de assédio, ele não é uma urgência, ele é uma emergência. Porque você precisa resolver isso logo. Você não pode ficar demorando que isso resolva, porque isso passa a ideia de impunidade, porque isso pode transformar numa outra questão. Então, são coisas que têm que ser resolvidas de maneira rápida. Então, acho que um gestor tem que ter equilíbrio. Ele tem que saber quando é hora dele parar e pensar e refletir, mas ele também tem que ser ágil quando é uma emergência. Eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho aprendido. E eu digo aprendido, por quê? Eu gosto de dizer minhas limitações, né? Eu sempre fui muito resolutiva. E nem tudo é sobre resolver na hora. Eu tenho aprendido muito com outra mulher que está na gestão, que é Bárbara, que é pedagoga do campus, que é a minha diretora de ensino. E eu brinco muito que eu digo, Bárbara, eu e você, é o equilíbrio. Então, ela gosta de refletir, de pensar, como boa libriana. E eu, como boa pessoa de novembro, como boa escorpiana, eu gosto da coisa rápida, ligeira, né? E a gente se ajuda nesse processo, né? E eu tenho aprendido muito também a refletir. Então, eu acho que é o equilíbrio entre saber a hora que é uma urgência, mas que você precisa refletir para dar resposta, e saber o que é uma emergência e que você precisa agir na hora e que isso não pode crescer. Eu acho que essa é uma das habilidades mais importantes no gestor educacional, porque, é como eu disse a você, é uma sociedade pulsando, então as coisas vão chegando ali na sua sala e você precisa dar conta delas, né? Sem contar que a gente é muito exposto, como eu disse antes, então tudo que a gente faz reverbera, foi a gestão que fez, né? Então a gente também tem que ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio. Eu acho que é uma habilidade hoje, sim, necessária. Muito bem, Fabiana. Fabiana, você tem alguma experiência marcante que a motivou a seguir a carreira na educação? Como isso influenciou sua bagagem como professora? Eita, Carlos, vamos lá. Vamos confessar uma coisa, então, aqui, publicamente. Confesse. Eu não escolhi ser professora. Eu tinha um outro sonho. Eu sonhava em ser jornalista. Mas as condições, há muitos anos atrás, né? Eu sou de 75, eu vou fazer 50 esse ano. Então, há muitos anos atrás, a gente não tinha essa democratização do ensino superior nos nossos interiores, né? A gente não tinha essa descentralização, essa interiorização do ensino superior, que eu preciso dizer, ela veio com o governo Lula. Então, eu não tinha isso. Eu tinha 40 vagas na Federal em Recife, eu só podia estudar lá. E aí eu prestei vestibular, fiquei em 45º, não fui chamada no remanejamento, porque ninguém desistia de uma vaga na Federal.
E voltei Isso para em casa. jornalismo. Em jornalismo. E voltei para casa. Eu fazia magistério, ao mesmo tempo que fazia o científico, e eu precisava me formar e precisava trabalhar. Então apareceu o concurso da prefeitura. Em 1993, eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu passei no concurso. Eu lembro na época eu passei em primeiro lugar e a família caiu em cima, você vai assumir, você vai assumir. Eu digo, meu Deus, e agora? E meu sonho de ser jornalista? E eu fui assumir, porque as condições de uma menina do interior, com pais servidores públicos que ganhavam um salário sem piso nenhum, eu estou falando, muito tempo atrás, eu tinha 18 anos, eu assumi. E aí, em 94, em abril, eu assumi minha primeira sala de aula. Depois eu fiz letras, porque era o que me restava aqui na região. Eu fui estudar na ESA, eu não podia fazer jornalismo, não tinha jornalismo. A gente só tinha letras, histórias, geografia, só tinha licenciaturas, né? Então eu fui, estudei na ESA, me formei na ESA, mas o meu sonho mesmo era outro. Só que quando eu já estava, né, nesse processo de ser professora no município, desde 94, então eu decidi que eu precisava ser a melhor professora que eu pudesse, já que essa era a condição que o meu interior me dava. Só que aí, confessando isso, eu quero confessar que, na verdade, eu podia ter mudado de profissão depois. Depois que você se forma, que você já está trabalhando, você pode mudar. E aí, por que eu não mudei? Eu acho que aí, porque eu entendi que eu sempre estive muito próxima da educação. Mesmo quando o meu sonho era ser jornalista e falar de coisas, escrever, eu não queria ser âncora, eu queria escrever, eu queria ser editora, eu queria ser redatora. Então, se eu queria transformar com a minha palavra o mundo, e eu sempre tive esse sonho de menina, de querer que as pessoas tivessem opção, que as pessoas tivessem chance, que as pessoas pudessem enxergar o mundo de outra forma, na verdade eu já fazia isso na educação. E aí eu fui feliz, esses 31 anos de sala de aula, eu sou feliz fazendo o que eu faço hoje. Brevemente eu me aposento, e eu espero, porque eu estou cansada, preciso mesmo, 31 anos de sala de aula, mas eu descobri que era possível exercer toda aquela minha vontade daquela menina de 18 anos que queria mudar o mundo pelo jornalismo, eu podia fazer isso numa sala de aula. Então, eu não escolhi a profissão de ser professora. Minha mãe é formada em letras. Eu tenho professoras, tias que são professoras, tanto por parte de pai como de mãe, mas eu tive professoras maravilhosas que me deram, assim, muitos exemplos, mas eu acho que a experiência que me fez ficar na educação, eu vou compartilhar com você. Foi um dia que eu passei mal na Receita Federal, em Arco Verde. Eu devia ter uns 6, 7 anos de sala de aula. E eu passei mal mesmo, de verdade. Assim. Eu tive uma vertigem e desmaiei. E quando eu acordei, eu estava sentada numa cadeira. Eu não consigo falar isso sem me emocionar. Eu estava sentada numa cadeira com um copo de água, com alguém me abanando e dizendo assim, professora, vai ficar tudo bem, eu já chamei o médico. E eu olhei para aquele menino, o Carlos eu não reconheci, de verdade, não sei nem quem era. Eu olhei para aquele menino, disse, meu Deus, de onde é que essa pessoa me conhece para me chamar de professora? Eu não estava na minha cidade, não é? Eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos de sala de aula. E aí, quando ele me socorreu, o médico veio, aferiu a pressão, tinha sido uma queda brusca de pressão. Na mesma hora o médico fez lá um procedimento e eu voltei, né? E aí, quando eu já estava perto de ir embora, eu disse, meu filho, por favor, me perdoe, eu não lhe conheço, eu preciso que você... E aí ele disse assim, a senhora não me conhece, mas eu lhe conheço. Eu só fiquei 2 meses na sala de aula, e aí eu saí da sala e fui embora para outra cidade, depois eu voltei e estou aqui trabalhando, bem jovem ele. E ele disse assim, a senhora não me conhece, mas eu lhe conheço. E a senhora me deu vontade de viver. Caramba. Então, assim, naquele dia eu disse, caramba... É para se emocionar. Eu consigo fazer o que eu queria fazer como jornalista. Por que eu vou mudar de profissão? Eu vou adentrar nesse mundo, eu vou embora para ele, eu vou estudar, eu vou tentar ser o melhor que eu posso. Eu acho que essa foi a experiência que me fez ficar, sabe, na educação. De dizer assim, eu consigo ajudar de alguma maneira. O menino ficou 2 meses, mas talvez uma palavra que eu tenha dito, uma coisa que eu tenha feito, tenha ajudado. E eu acho que o grande poder, se eu posso usar essa palavra, que um professor tem em sala de aula, é estimular o outro a crescer, a voar, né? Então, para mim, valeu. Graças a Deus eu não escolhi ser jornalista. Mas eu ia fazer isso, graças a Deus. Porque, gente, ó, Fabiana Júlia também transformou a minha vida, a nossa vida, né, meus amores? Você transformou a vida da minha família.
E eu digo isso em todo canto, Fabiana. Nós, família, eu, Cadu, Carmen e Maria, somos eternamente gratos a você, porque você transformou a minha vida. E não foi em sala de aula, foi como mototaxista. Você ia me ensinando. Lá vem ele, isso não vale fazer chorar, não fala hoje, tá? Mas você ia me ensinando nas corridas de mototáxi que a gente ia fazendo. Você Isso me é levava para inesquecível. Marcelino Xavier todos os dias. Todos os dias, Era né? mesmo. Isso é inesquecível. E você tinha aquela paciência de ir me tirando as dúvidas, que eu só tinha dúvida, e você, Carlos, só dá para chegar. Eu lembro isso. Era como se eu tivesse fazendo aquela corrida agora e você me falando, Carlos, dá para chegar. Eu digo, não, Fabiano, eu só quero acompanhar a educação dos meninos. Não, Carlos, transforma a vida dos seus filhos, mas a sua também. E você transformou minha vida. Porque eu chegava na sua casa de 10 horas, você ainda, senta aqui, vamos, você vai aprender a redação. Era 2 meses que eu ia prestar vestibular. E eu fui aprovado no vestibular. Mas você era bom, Carlos, deixe disso. A professora mérito a professora seu. Fabiana me transformou. Você me deu a luz, Fabiana, você me fez voar na época mais escura da minha vida. Você me mostrou que eu tinha capacidade de voar. E eu voei. Eu fui aprovado no vestibular em 24º. E você tem muito disso, não é pouco não. Se formou, Me formei. fez um concurso público. Fiz 3 concursos públicos, fui aprovado em 3 concursos Isso aí. públicos. Porque o mérito é seu, você Não, era não, bom, entendeu? O mérito, você tem muito disso, minha professora, eu digo, minha eterna professora. Mas eu acho que essa centelha que a gente como professor pode fazer, o resto é com vocês, entendeu? Acho que essa centelha de dizer, vai que dá, né? Vai que dá, é possível, não deu para mim? Mas ali não foi uma centelha, não. Foi um vulcão. Eu gosto de dizer, Carlos, que eu voltei para a Pesqueira, né? Quando eu passei para professora federal, eu passei na agrotécnica de Vitória de Santo Antão. Na verdade, que hoje é o IF, o campus de Vitória de Santo Antão. E quando eu pedi para voltar para minha cidade, eu tinha um desejo muito grande, porque a Clésio era de Recife, então a nossa ideia era voltar para Recife. Eu estava bem mais perto de Recife, era possível fazer isso. E aí eu convenci de que eu precisava voltar para minha cidade, porque eu tinha muito a fazer aqui. E eu entendia que santo de casa não faz milagre. E às vezes a gente é muito mal interpretado, reconhecido, né? Mas uma coisa eu tinha certeza, que era possível dizer aos meus conterrâneos, era possível dizer que era possível chegar, que era possível fazer um mestrado, era possível fazer um doutorado, era possível fazer um concurso federal, era possível ser professora do IFPE, mesmo sendo de Pesqueira, numa época em que só tinha professores de fora, entende? Eu precisava voltar para fazer isso. Eu acho que eu cumpri esse papel. Muito me bem sinto cumprido. tranquila, assim, estou mais perto de me aposentar, mas eu me sinto tranquila, saber que eu ajudei, assim, que eu pude fazer pelos meus conterrâneos um pouco disso, né? Muitos cursinhos que a gente fez, gratuitos, né, lá no IF. E as pessoas dizem, Fabiana, que bom que você pôde fazer isso. Então, eu acho que essa é a minha contribuição, é a minha maneira de enxergar o mundo e de ajudar a minha cidade. Essa foi a maneira que eu pude ajudar durante esse tempo todo, né? E como ajudou. E quando quiser se aposentar e né? Ser redatora aqui do podcast, tá você, né? Tá certo. Já está feito o convite. Fabiana, como você vê o papel da mulher na educação, na liderança, e que mensagem você gostaria de transmitir a outras mulheres que aspiram às posições de destaque? Bom, eu acho que ser mulher no espaço de liderança é, como eu disse a você, um processo educativo. A gente precisa fazer parte desse processo. Às vezes a gente, né, assim, não quer muito, a gente vê poucas mulheres na política, a gente vê poucas mulheres se candidatando a cargos eletivos, né? Mas, assim, a ideia é que é a nossa função, sabe, Carlos? É a nossa função também por uma sociedade melhor. Porque estar nesse espaço é conseguir levar a nossa voz. A voz do que a gente vive, a voz do que as nossas amigas vivem, a voz do que as nossas mulheres da família, mãe, avós, tias vivem e viveram. Então, é o espaço, a gente tem que aproveitar esse lugar de fala, não como uma militância, também como uma militância, mas eu não gosto muito de dizer que é uma militância, eu costumo dizer que é um processo educativo. Porque só estando lá, só podendo mostrar que existe essa representatividade, é que a gente consegue transformar esses espaços. Não dá para transformar esses espaços sem a gente estar neles.
Eu vou contar, tem um tempo para contar um exemplo Tem, bem rápido. Estávamos numa discussão no Colégio Dirigente sobre o PGD, que é o trabalho remoto, né, que é oferecido e possibilitado pelo governo federal. E em uma das nossas calorosas discussões sobre o que colocar no texto, sobre a normativa, porque um diretor de IF não fica só no IF. Ele também está lá no Colégio de Dirigentes resolvendo normativas, discutindo as políticas públicas federais para que isso reverbere na comunidade. Então, a gente tem muitas funções, que não é somente... É por isso que a gente é a direção geral. E a gente tem uma direção de ensino, de pesquisa e de extensão. Porque a direção geral, que é essa que eu ocupo, ela precisa estar também nesses espaços de discussão. Nós somos 4 mulheres, e a maioria dos meninos, né, homens, meus colegas maravilhosos, que eu amo todos. E na discussão, a gente estava falando sobre a possibilidade, existe na lei, existe a possibilidade da mulher que tem um bebê até os 2 anos de idade, ela ficar de trabalho remoto. E essa é uma grande conquista nossa, né? E estava lá bonitinho no texto. Mas o texto estava escrito assim, vinha da normativa, né, que já vem do governo federal, que as mães que estivessem, as mães amamentando, as mulheres amamentando, elas teriam essa possibilidade de ficar em trabalho remoto até 2 anos. E aí, o que era uma coisa simples para os meninos, para os nossos diretores homens, beleza, tá ok. A gente, não, tá ok não. O texto tá errado. Veja, eram 4 mulheres. E a gente levou quase 1h30 para fazer essa frase. Porque a gente pensa em todo mundo. A primeira coisa que eu pensei, claramente, porque quando dói na gente, a gente sente, né? Peraí, calma, por que só amamentando? Então, se eu sou mãe adotiva, eu também não estou alimentando meu filho até 2 anos de idade? Uma discussão simples, mas que pra gente que é mulher, a gente sente na hora. A gente percebe na carne, né? Porque é a nossa vivência. Aí, não, mas está certo. E se for 2 pais ou 2 mães? Então, e se nenhum dos 2 estiver amamentando? Então, a palavra amamentando está com problema. Vamos pensar em outra. E aí, entende que eu estou trazendo um exemplo muito simples, mas isso acontece todos os dias. Estar nesses espaços é trazer a voz de todas as mulheres. É trazer a voz das mulheres mães solo, é trazer a voz das mulheres que sofrem violência, é trazer a voz das mulheres trans, é trazer a voz das mulheres. Então, se eu não ocupo esse espaço, como eu educo essa sociedade? É o meu olhar que vai educar, né? Eu brinco, as pessoas assim, marcam às vezes muitas reuniões para mim. Aí, às vezes, as reuniões são muito atropeladas uma atrás da outra, e às vezes tem um evento, que é à noite, e diz, olha, mais tarde você tem um evento. Eu digo, a diretora de vocês é mulher. Ela precisa passar no salão, arrumar o cabelo, fazer a unha. Não me dê compromisso assim, porque eu também tenho que estar apresentável. Então, é poder educar e dizer, olha, calma, vamos lá. Entenda que a gente precisa de tempo para se arrumar, a gente precisa de tempo para estar bem, para aparecer bem. Então, por exemplo, hoje eu saí do trabalho, eu geralmente saio 8h da noite, hoje eu saí 5h40, porque eu precisava ir em casa, jantar, né, trocar de roupa, tomar um banho, para poder vir aqui. Eu vou estar aqui aparecendo, apresentável, eu sou mulher. Não é porque eu sou diretora que eu posso esquecer minha condição de mulher. Então, como é que eu educo a sociedade a entender o meu papel se eu não estou lá, nesse espaço de poder, nesse espaço de liderança? Então, eu preciso estar. O que eu diria para elas? Não desistam. Fabiana, eu vou dar conta, eu não consigo dar conta de tudo. Você não tem que dar conta. Você tem que administrar dentro das suas condições, o melhor que você pode, mas você tem que educar. Enquanto você estiver nesse papel de liderança, tem que educar a sociedade a entender que você fala sobre se arrumar, você fala sobre descanso, você fala sobre menopausa, você fala sobre cólica, você fala sobre... Esse é o nosso universo. E como é que a gente educa a sociedade se a gente não está nesse espaço? Entende? Para falar de maneira... Eu falo de menopausa com muita tranquilidade. E as pessoas que convivem comigo já sabem que eu falo. Porque a gente passou a vida se escondendo. Eu não posso sentir calor, eu não posso estar irritada, eu não posso... Por que eu não posso? Eu posso, porque isso é uma condição genética minha. Eu posso e devo. Eu posso e devo. E todo mundo precisa compreender que eu estou nesse processo. E eu também vou me compreendendo enquanto mulher e líder neste processo. Então... Se eu não ocupo esse espaço, Carlos, eu não tenho como educar a sociedade. Então, eu digo para as minhas colegas, não desistam. Permaneçam firmes nesse propósito. Porque a nossa missão talvez nem seja dar conta de tudo. Talvez seja educar
no tempo que a gente está nesse cargo, é educar a sociedade. Mostrar que a gente pode estar lá, que existe um outro universo que não é masculino, existe um outro universo onde cabe sensibilidade, onde cabe resolutividade, onde cabe compromisso, onde cabe competência, mas também cabe o salão de beleza, também cabe a menopausa e tudo isso. Acho que é por aí. Isso faz parte. Isso faz parte. E é natural. É natural. É um processo natural. Sim. Sem sombra de dúvidas. Fabiana, como o IFPE Campus Pesqueira pretende contribuir para a educação de Pesqueira? Carlos, a gente é um gigante no meio do agreste. A gente é um gigante. Eu vou dizer a você, eu tenho muito orgulho desse campus. Quando eu falo dele, meus olhos chegam a brilhar. Eu tô... Porque nas condições estruturais que a gente é escola técnica, a gente é estrutura de escola técnica e intelectualmente e academicamente IF. Então, a gente sofre muito com essa questão estrutural. Porque a gente tem muita coisa para fazer, salas de aula para construir, a estrutura que às vezes o orçamento é pouco, pequeno nas instituições federais e já foi pior, mas ainda continua pequeno e a gente não consegue dar conta da estrutura. Mas, meu filho, academicamente, olha, este campus hoje ele tem 3 cursos técnicos. Edificações, eletrotécnica e meio ambiente. A gente está passando por algumas reformulações, talvez daqui a um ano e meio, a gente consiga, inclusive, reduzir os nossos cursos técnicos de 4 anos para 3, como é o meio ambiente. Estamos nesse processo. Mas nós temos 2 cursos subsequentes. Nós temos 2 licenciaturas, matemática e física. Você pega o concurso, pega o último concurso do Estado. Você sabe quem foi que deu na GRE, que eu nem sei se ainda chama assim, de Arco Verde? Né? Você sabe o que foi que deu? Só 28 professores de matemática e física que foram aprovados, que são nossos. Aí os nossos meninos saem direto para o mestrado. A gente tem um curso de licenciatura de engenharia elétrica, média 5 no MEC, num lugar feito esse. E a gente tem a especialização em energia fotovoltaica, que é fruto também desse trabalho, né, de engenharia elétrica, e os nossos meninos saem para os mestrados, saem para os doutorados, para os mestrados, saem direto para a Moura, para as grandes instituições. Eu tenho um orgulho danado disso. A gente tem um curso de enfermagem público, no meio do agreste, público, que tem média 5 no MEC, com estrutura deficitária ainda, mas o trabalho acadêmico é tão brilhante que os avaliadores do MEC não conseguiram dar menos do que isso. A gente ainda tem dificuldades estruturais. Mas como é que eles vão dar menos do que isso? É um curso que trabalha como a gente trabalha. Entende? Os nossos enfermeiros saem nas melhores residências nacionais. É primeiro lugar, segundo, terceiro. A gente coloca nos hospitais para nos atender, Carlos, enfermeiros extremamente capacitados. Eu digo muito aos meus meninos, eu digo, olha, eu não tenho nenhum problema. Eu vou agradecer a Deus se um dia eu cair doente e eu pegar um plantão de vocês. Entende? A gente tem, além de tudo agora, a gente tem 2 especializações, física e matemática e engenharia, energia solar fotovoltaica, e a gente tem um mestrado. O primeiro mestrado dos IFs do Brasil em enfermagem, em Pesqueira. Isso é grandioso. São gigantes. Eles são gigantes, entendeu? É o primeiro mestrado público, profissional para enfermeiros que trabalham e vão lá um dia e podem estudar, porque um enfermeiro, para ele fazer um mestrado, um doutorado, ele precisa ter uma condição de vida muito boa, porque ele não vai poder trabalhar. Ele vai ter que se dedicar, que amanhã, tarde e noite, e não, o nosso é profissional, para que os enfermeiros da nossa região possam estudar, possam se capacitar. Minha gente, isso é brilhante. É o primeiro mestrado em enfermagem dos IFs do Brasil. E é o segundo mestrado institucional nosso, do IFPE, porque nós temos mais 2 que é em rede, temos 4, 2 em rede, e esse é o segundo que é nosso mesmo, que nasceu da cabecinha dos nossos professores. Que o pessoal pensa que trazer mestrado, trazer curso, é só chegar lá e pedir ao MEC. Não é, tem que escrever PPC, tem que pensar nas disciplinas em carga horária, isso tudo dando aula, porque a gente não pode parar de fazer o que a gente faz. E a gente tem que fazer um PPC, concorrer num edital, e a proposta tem que ser suficiente, boa, para que a CAPES, em Brasília, nos aprove. Não é moleza, não é fácil. Entende? Então, abrir um curso precisa de tudo isso. E esses professores conseguem trabalhar, dar aula, fazer pesquisa, extensão e ainda fazer PPC de curso. Os nossos servidores administrativos, muitas vezes, porque a gente tem um número muito limitado, trabalham por 3.
E a gente tem feito muita coisa, mas muita coisa. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse campus. Eu acho que o IFPE contribui para Pesqueira e para a região. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar esse espaço, Carlos, se você me permite. Claro. E de dizer a todos os prefeitos das cidades que a gente atende que a gente é um braço da educação deles. A gente tem aluno de Alagoinha, de Poção, de Sanharó, de Venturosa, me ajuda aqui para não esquecer, de Belo Jardim, de Arco Verde, de Pesqueira. E a gente é um braço dessa educação. Belo Jardim. Belo Jardim, a gente é um braço dessa educação. A gente precisa de apoio, de ajuda. E quando a gente diz que a gente quer apoio e ajuda, a gente não quer dinheiro da prefeitura, não. A gente não tem, mas é bem-vindo se tiver uma emenda parlamentar para consertar o telhado do nosso ginásio. Sim, claro que é bem-vindo. Mas não é sobre isso, é sobre nos ajudar o mínimo. Estrutura de transporte. A gente tem municípios que ainda não tem transporte para cá. Eu vou dizer, tá? Arco Verde não tem, Belo Jardim não tem. Não tem. E um polo gigante como Arco Verde, mas não como tem. Belo Jardim. Eu tenho, inclusive, tentado fazer contato com eles, mas eu sei que eles vão ser sensíveis a isso. Eu digo certeza. Que a gente está numa gestão nova, a gente está tentando, todo mundo está chegando, eles estão numa gestão nova, eu também. Então, eu não digo isso para ofendê-los, pelo contrário, para dizer que a gente vai atrás deles, a gente é parceiro. A Prefeitura de Pesqueira tem transporte, Poção é outro parceiro maravilhoso, né? A gente tem Sanharó, que também é parceiro. A gente tem Alagoinha, tem algumas dificuldades, mas já está tentando nos ajudar melhor, porque eles dão só uma ajuda de custo aos estudantes, mas já está nos ajudando. Venturosa, nessa nova gestão, está disposto. Encontrei com o secretário de Educação esses dias, ele disse, Fabiana, a gente vai resolver esse problema. Então, eu acho que é só entender isso, sabe? Que a gente é um braço dessa educação da nossa região. E a gente forma, esses meninos voltam para as suas cidades. E eles vão ser brilhantes profissionais. Então, o que a gente quer? A gente quer esse olhar para o IFPE. Sabe, o que eu posso fazer para que o meu estudante esteja melhor, em melhores condições no IFPE? E o resto a gente faz lá, entende? O resto a gente dá conta e faz lá. Então, eu faço um apelo a todos os prefeitos, secretários de educação que estão chegando, né? Alguns já foram reconduzidos, como o caso de Pesqueira, né? Danilo é um grande parceiro, preciso dizer, sempre me atendeu muito bem. Mas outros são novatos, como o de Poção, que sempre foi nossos parceiros e agora é uma nova secretaria. Mas o apelo que eu faço é não nos abandone, porque o que a gente faz é ajudar no desenvolvimento da nossa região. Esteja com a gente, seja parceiro, né? Nós temos empresa júnior, então contrate nossa empresa júnior, não é para o IF, mas é para os nossos estudantes. A gente tem uma empresa júnior chamada Volts, que trabalha com energia solar, os meninos são maravilhosos. A gente tem uma liga de enfermagem, que também é uma empresa júnior, né? Então, ajude a gente, sabe? Olhe para os nossos projetos, venha nos conhecer, né? A gente está preparando aí um encontro para os secretários de educação, para os prefeitos. Já fica meu convite, atendam o nosso convite, venham nos conhecer, né? Venham ver o que a gente faz nessa região, né? Eu acho que é por aí. Com certeza eles vão vir. Eu espero. Fabiana, estamos chegando aqui ao final, mas eu queria que você finalizasse com a fibromialgia. E eu sei que você tem essa doença, né? Pode chamar assim. Né? Sim. Pode chamar assim, doença. Sim. Eu queria que você desse uma palhinha sobre... Isso para mim é novo, eu não conhecia, eu vim conhecer agora. Tá. Né? Eu queria que você dissesse os sintomas, o diagnóstico, tratamento, o impacto social que tem na vida das mulheres e a conscientização. Certo. Você começa falando de mulheres, eu vou dizer, existe um mito aí, né? De que a fibromialgia é só para mulheres, né? Na verdade, não. Fabiana, gente, esse era o tema surpresa, viu? Ah, tá. Era esse o tema surpresa, você nem me disse qual era. Era surpresa até para mim, viu, gente? Veja, a fibromialgia, ela, na verdade, é uma doença crônica, reumatológica, em que há uma amplificação da dor. O nosso cérebro, em algum momento da nossa vida, sentiu muita dor e ele registrou isso como sendo comum, como sendo cotidiano. E aí ele transforma tudo que a gente sente, tensões, em dor. É uma doença crônica, ela não tem cura. É uma doença recém-descoberta, ela não é recente, mas as mulheres sentiam muito isso, né? Mas ela não é recente, mas é recém-descoberta. Eu já convivo com diagnóstico há 12 anos, então quando eu descobri, era o período em que as pessoas diziam, você não tem nada, olhe para você, você é forte, saudável, essa dor é frescura, é mentira, né? Eu passei por essa fase, né? Hoje as pessoas já entendem um pouco mais o que é, né? Mas vamos lá, existe um mito, ela não é só para mulheres. 90% dos casos realmente são nas mulheres, entre 30 e 50 anos é o ápice da doença.
Mas homens também, crianças, conseguem sentir, né? Já tem, inclusive, diagnóstico disso. E como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente precisa, infelizmente, primeiro descartar todas as outras doenças reumatológicas. Então, para você chegar no diagnóstico, você tem que fazer muitos exames, todos reumatológicos, de artrose, artrite, febre reumática, tudo isso. E você libera tudo isso e depois o médico junta isso a outros sintomas, como, por exemplo, algumas fibromialgicas vêm com a depressão e outras com a síndrome do intestino irritável. Né? Eu tenho a síndrome do intestino irritável, veio junto com a fibromialgia. E aí o médico fecha o diagnóstico, porque ele entende que isso já é uma comum pelos estudos científicos. Então, o que acontece? A gente tem pontos de tensão no corpo que são ativados para doer. O cérebro, em algum momento, e a gente sempre sabe qual foi o momento que a gente sentiu muita dor na vida, e que ninguém descobriu o diagnóstico, e a gente sentiu muita dor, e o cérebro se acostumou com aquilo, e depois daquilo a gente não teve mais sossego. É um pouco assim, de maneira mais grosseira, é um pouco assim que a gente sente. E aí esses pontos, quando a gente está em crise, eles são todos ativados. São 18 pontos no corpo. Fora que ela pode dar, e ela dá como sintoma. Fadiga é um cansaço que não passa. O sono não é reparador. A gente acorda sempre cansado. A gente tem muita falta de memória. A gente tem problemas digestivos. E aí, quando eu digo problemas digestivos, é problema mesmo, assim, de sentir sentimento de estufamento, de se sentir mal, de até faltar ar muitas vezes. Aí a gente tem também, como sintoma, alguns pontos que já são assim, por exemplo, eu tenho problemas no joelho, então dói muito o joelho. Eu tenho lá na lombar, então ele se agrava. E a gente amplifica. E é engraçado, Carlos, porque quando às vezes a gente vai entendendo a doença, a gente vai aprendendo a conhecer o nosso corpo, né? Quando, por exemplo, eu passo por um estresse, uma tensão muito forte, eu sinto o ponto na hora. Ele ativou, eu já sinto que ele está doendo, né? E aí a gente também amplifica tudo. Por exemplo, a gente sente cheiros mais fortemente, a gente sente muito frio ou muito calor, né? Tudo pra gente é amplificado. Eu diria, tem um estudo científico que diz que é uma falha cerebral. Chega a ser uma falha no cérebro. Ele vai invertendo, ele converte tudo para dor. Entende? Então, ela realmente é uma doença crônica. Ela é uma doença que precisa de olhar, de ajuda, inclusive do SUS. Porque nem toda mulher consegue se ajudar e se tratar sozinha, porque o que é o tratamento? O tratamento é exercício físico, quando é possível. É um pilates, uma liberação miofacial. Eu tenho a síndrome da dor miofacial, então eu faço. Letícia, minha fisioterapeuta maravilhosa, um beijo, Letícia. Eu amo você. Ela faz a minha liberação miofacial, a minha parte é mais no pescoço, 2 vezes por semana. Então, nem todas as mulheres conseguem ter a condição de pagar uma liberação, de pagar um pilates, entende? De pagar uma alimentação um pouco mais saudável. Nem tem o tempo, porque precisa trabalhar, como é que ela vai fazer atividade física? Então, o SUS precisa ajudar. E é por isso que é muito importante a gente falar dessa pauta. Por isso que a gente tem um mês dedicado a isso, que foi o mês de fevereiro. Porque a gente precisa dizer, olha, a gente existe. A dor é real. E os médicos, os reumatologistas, agora dizem muito isso, né? A dor, ela é real. Por quê? Porque é uma falha cerebral. Então, realmente, o cérebro provoca a dor. Ela não é emocional, ela não é psíquica. Imaginária. Ela é real. Porque, como o cérebro manda a dor, ele manda o estímulo de dor, entende? Causa, a gente ainda não tem específica, mas a gente sabe que surgiu em algum momento de muita dor. E uma coisa importante é que o tratamento ele precisa ser acompanhado por um reumatologista, né? O reumatologista, geralmente, ele passa uma medicação, então a gente tem também as medicações que inibem esse estímulo de dor. Por exemplo, a pregabalina, ela inibe o estímulo de dor. Então, ela era utilizada antigamente para epilepsia, né? Mas hoje ela é usada para fibro, por quê? Porque ela inibe esse estímulo de dor. Ah, não, porque a pregabalina me deixa com sono, ela é de ansiedade. Não, não é. A pregabalina é para parar esse estímulo. Então, existem alguns remédios, alguns precisam ser aliados a antidepressivos, porque tem muita gente que tem a fibromialgia e a depressão. Imagina, você acorda com dor e vai dormir com dor. Não é fácil, Carlos. Você dorme com dor, acorda com dor. Então, isso tem um impacto muito grande. E até você descobrir o diagnóstico, você já se isolou da família, já parou de ir para os eventos, já parou de ir para as festinhas de criança, porque você não aguenta o barulho que é muito forte, a dor que você sente. Então, é realmente uma dor crônica. É uma doença crônica. Agora, ela não nos define. Isso é importante dizer.
Ela não nos define. Fabiana, mas você tem fibromialgia e trabalha como diretora da escola. E eu conheço uma pessoa que tem fibromialgia que não consegue levantar da cama. É impossível comparar as fibromialgicas. Porque cada uma vem com a sua intensidade, porque o seu organismo, ele responde de maneira diferente a esse estímulo cerebral. Então, não dá para comparar. Às vezes a gente está em crise e aí essa crise deixa a gente de cama. Às vezes não, a gente vai lá, a gente consegue trabalhar. Agora, é uma convivência com isso, com essa fadiga, com esse cansaço o tempo inteiro. Então, é por isso que hoje grandes estados, né, os grandes estados, os estados mais sensíveis, já começaram a liberar as carteirinhas. Inclusive, para deixar aqui o recado, eu já tenho a minha carteirinha de fibromialgia, o estado de Pernambuco já tem um formulário do Google, que ele tem um link, vá lá na Secretaria do Estado, procure lá por formulário de fibromialgia do Estado de Pernambuco, vai aparecer o link, você entra lá, preenche, coloca seu laudo, que é um reumatologista que dá, e a sua carteirinha vem. Então, com essa carteirinha, a gente, por exemplo, já consegue alguns benefícios, como não ficar muito tempo na fila, porque isso incomoda bastante, né? E a gente vai conquistando esse espaço e dizendo ao mundo, olha, nós existimos. Não nos define, mas isso existe e a gente precisa de olhar para isso. Precisa que o SUS olhe para isso. Precisa de políticas públicas que olhem para isso. Porque nem toda mulher vai ter a condição de pagar uma liberação miofascial 2 vezes por semana. Nem toda mulher vai ter o tempo de poder fazer o exercício físico. E cada mulher tem um sente diferente no seu corpo. Então não dá para comparar, porque Fabiana é diretora e Fabiana, você nunca me viu em crise. Né? Então, assim, Fabiana, ela tem fibromialgia, você está com frescura. Não dá para comparar. É impossível essa comparação. Porque cada organismo... Né, reage assim, de uma forma. De uma forma. E eu lhe digo, por que falar disso? Por que é que às vezes eu vou para as redes sociais falar de fibromialgia? Porque é outro espaço que eu preciso ocupar. Eu sou uma pessoa pública, de qualquer forma eu sou diretora da única instituição federal que a gente tem aqui de educação. Né? A gente tem a EAD, o polo, que tem rural, federal, mas ela é EAD. Então, eu sou a única e eu preciso dizer que esse espaço também é um espaço em que as pessoas me escutam. Eu também tenho voz. E como eu também consigo ajudar nesse processo educativo, eu tenho que dizer, eu não posso esconder. Então, sim, eu sou fibromialgica, eu já descobri há 12 anos. Eu tenho laudo há pelo menos 8 anos, tanto que eu entrei na primeira leva das carteirinhas. Né? Eu tenho laudo. Não é só lamento, mas é também um lamento, e a gente precisa que as políticas públicas olhem para a gente. E a nível municipal também isso é importante. Né? Preciso que também as secretarias de saúde desenvolvam alguma atividade para que a gente possa começar esse movimento, né? A pensar na fibromialgia como uma doença que precisa de tratamento, de cuidado, de um olhar especial. Né? Tem se discutido aí no Congresso a possibilidade, inclusive, de benefícios como aposentadoria por invalidez, imposto de renda reduzido. Tem se pensado aí no Congresso, mas ainda não é algo na lei, né? Então, a gente fica muito à mercê ainda do olhar do médico, da perícia, do outro. Tem se olhado sobre isso. Vamos torcer que com essa visibilidade que todo mundo tem dado, a gente consiga avançar. E principalmente ajudar, porque 90% dos casos são mulheres, Carlos. Imagina mulheres que têm jornada fora de casa, jornada dentro de casa e que sentem dor todos os dias. Então, assim, não é fácil. O que eu digo? Qual o conselho que eu dou para a pessoa que convive com alguém que tem fibromialgia? Primeira coisa, não compare a dor dela, né? Não diga que é frescura, não compare a dor dela com a de ninguém. Escute, acolha. Se puder ajudar de maneira prática, em casa, ajude, porque isso é necessário, né? E também ajude nesse processo dela compreender que isso não define ela, que ela pode lutar contra isso, que ela pode lutar contra os sintomas, não contra a doença, mas contra os sintomas, né? E tentar se ajudar. Para mim fica um pouco mais fácil, eu preciso dizer também, porque eu tenho, de qualquer forma, um esposo que trabalha na área da psique, né? Clésio é psicanalista, então eu também tenho ajuda em casa, né? Ajuda também, inclusive emocional e psíquica, de conversas. Ele não consegue fazer a minha terapia, mas eu sou coruja mesmo, ele é muito bom, né? Então, ele me ajuda nas conversas, ele, né, me estimula a isso não me definir, né? Me estimula que eu tenha condição de olhar
para o mundo e dizer eu existo e eu também sou professora, eu também quero ir para uma festa, eu também... Então, isso me ajuda, né? Então, o conselho que eu dou? Procure uma terapia. Se ajude mesmo, procure análise ou terapia, seja pelo SUS, através de psicólogos, ou seja de maneira privada, com psicólogos ou com psicanalistas, mas se ajude também, assim, procure essa ajuda profissional, porque isso nos ajuda a entender a doença, a entender que papel ela ocupa na nossa vida e como a gente pode conviver com ela e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, assim, é fácil? Não. Parece fácil, Fabiana falando. Não, não é fácil, né? Mas, como eu te digo, não é só lamento. Não é fácil, mas também não é só lamento. É preciso agir, né? Então, eu acho que essa atitude de falar sobre a fibromialgia ajuda as minhas amigas que têm fibromialgia, ajuda as mulheres do Brasil todo, ajuda as mulheres do meu município a ter voz. A ter vez, porque, veja, não são elas que estão aqui, mas eu estou. Então, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso dizer isso, não é? Preciso representá-las. Preciso representá-las. Eu acho que é um pouco sobre isso. E sim, sou fibromiálgica e, ao contrário do que se propunha na campanha, eu estou dando conta, né? Com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, mas não é por ter fibromialgia que eu não posso trabalhar, né? Que eu não posso assumir um espaço, que eu não posso ter voz, que eu não posso falar. Não é sobre isso, não é? Não é mesmo. Então, é preciso educar essa sociedade. É por isso que a gente tem que estar nesses espaços. Então, é isso. A fibromialgia é essa doença crônica que precisa do olhar do outro, da compreensão do outro e da ajuda também do outro. Acho que é isso. Gente, tivemos a honra de receber aqui Fabiana Júlia. Muito obrigado por nos assistir aí. Nos acompanhe nas redes sociais. Nos acompanhe aí no YouTube, @Vozes em Debate, _VD, e no Instagram, @Vozes em Debate. Gente, muito obrigado por nos assistir, por esse feedback fantástico. Fabiana, sem palavras, o podcast Vozes em Debate está aqui à sua inteira disposição. Toda vez que você precisar, as portas estarão aqui para você discutir. Olha que a diretora cobra, viu? A diretora do IF vai querer aqui para a gente vir falar só sobre o IF, viu? Diretora Fabiana Júlia, é só marcar o dia e a hora. Estaremos aqui à sua inteira disposição. Carlos, eu gente, agradeço. Muito obrigado. E sempre lembrando, tudo isso só foi possível porque temos os nossos colaboradores. Hotel Acauã, Campos Supermercados, Grapel, Henrique Motopeças, Daniel Filmac, doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista. Fabiana, quer deixar a última reflexão aí para todas as mulheres e toda a sociedade pesqueirense? Carlos, primeiro agradecer, né? Assim, é um prazer conversar com você sabe disso, né? Você é amigo de longas datas, você mesmo denunciou aqui, né? Que enquanto professora, você fazia esse trajeto de maneira muito segura comigo, me levava para a escola, trazia, né? Você é uma pessoa de casa, você sabe o quanto você é bem quisto por mim, por Clésio, pelos meninos, né? Você e sua família inteira, né? Carmen e os meninos. Agradecer por essa conversa agradável, mas eu acho que agradecer principalmente por esse lugar de fala, não é? Porque, assim, o lugar de fala de uma mulher pesqueirense que, como todas elas que estão aqui, né, que nos assistem, ou da região, também foram meninas que cresceram no interior, estudaram no interior, que tiveram que lutar muito para conquistar o espaço que tem. Foi preciso lutar muito por isso, muito. Não foi dado, né? Verdade, foi conquistado. Então, esse lugar de fala que você me proporciona também é um lugar de representatividade. Sem sombra de dúvida. De todas essas mulheres pesqueirenses, né, que batalham todos os dias, né, por uma cidade melhor, por um lugar melhor. De todas as mulheres de Sanharó, de Poção, de Alagoinha, de Venturosa, de Arco Verde, Belo Jardim, da nossa região, que estão ali nessa lida. Então, agradecer por esse espaço de fala, dizer a você que Fabiana Júlia está à disposição e que o IFPE, Campus Pesqueira, também se coloca à disposição do Vozes em Debate e da sociedade como um todo. A gente está lá para servir, né? A gente é servidor público, a gente está lá para servir a comunidade, para fazer o bem pela comunidade. E a gente é muito acessível, né? A gente não tem muitas situações, assim, a gente não é distante da comunidade, a gente é muito acessível, precisando da gente, a gente está lá.
Né? Muito Então, obrigado. Muito grata por esse espaço de fala, Muito por essa obrigado. conversa maravilhosa, né? Muito por obrigado. esse carinho. Muito, sempre. Eu que agradeço. Estou à disposição. Gente, boa noite, muito obrigado e fiquem todos com Deus.